aqui para dar início à leitura, tá bom? Para quem não sabe, o livro que eu estou lendo fala sobre escritos políticos de Muniz Freire. Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês compartilharem minha live, deixar o seu like, tá bom? E se inscreverem bastante. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de alguma música que vocês queiram ouvir, é só deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Que na próxima live eu estarei colocando, tá bom? E é isso, meus amores. Então vamos lá? Então vamos começar a leitura. Carta 2. Senhor, não se explica o desamor dos estadias e legisladores brasileiros pela prosperidade desta zona do Império. Não porque ela seja indigna de incentivos ou pouco suscetível de progressos. Viajou em parte e sabe que elementos fecundos de riqueza oferecem essa natureza bruta à indústria e à atividade humana. Mas os nossos homens públicos ignoram todas essas coisas. A sua incompetência para o governo começa por ignorarem eles até a geografia do país, do que não são raros os exemplos que temos. Acresce a isso o mau humor com que são olhadas pequenas províncias, devido à influência nula que elas exercem na drama e nos conluios políticos, que é o ofício único que o nosso país da pátria sabe desempenhar sem embaraços. Ainda há poucos dias, Imperial deverá ter notado a indiferença culposa com que foi sacrificado no Senado brasileiro um projeto de 1856 que dormia longos anos de dessídia nos arquivos daquela corporação, concedendo uma subvenção de 50 contos a uma empresa de navegação do Rio Doce. Esse projeto sofreu outrora uma difusão para logo desaparecer dentre as revoluções cogitais daquela ilustre assembleia que suscitaram após uma delonga extraordinária que foi esquecido quase, somente para ter a canibalesca satisfação de limparem-no por uma vez da parte dos trabalhos da casa. Anunciada a discussão, caiu imediatamente, sem um voto amigo, sem um protesto e sem uma palavra de apoio. E pensaram talvez os ilustres senadores brasileiros ter prestado com a morte do mal augurado projeto um importante serviço ao Estado. Deram-lhe destino idêntico ao que tiveram umas outras propostas, concedendo licença e aposentadoria em favores iguais. Há indivíduos que nem disso mais se lembravam, porque antes do Senado, já o tempo ou a morte se haviam encarregado de legislar-lhes essas concessões. Para complemento desse desapego, a malfadada navegação, lá estava no Senado o velho representante desta província, tão notável pelos seus méritos, como pela sua inservibilidade, a terra que o constituiu seu mandatário, que já se tem mais de uma vez declarado senador por Minas. Não se lembrou que nesse assunto, como em tantos outros, os interesses da terra natal ligam-se de muito perto aos da província, a qual paga a ingratidão e o egoísmo mais pungentes, o favor que fez-lhe, enchendo-lhe a velhice das fatuidades da infância, e assegurando-lhe até a morte uma posição rica de honras e de proveitos, meses depois de ser a sua candidatura vergonhosamente batida pela província que hoje o conta como seu senador oficioso. Essa indiferença criminosa não é por certo que nos compunge, porque muito a tempo deverá se prever o procedimento do filho enjeitado de Minas. Se alguém é digno de lástima, não será o Espírito Santo pela decídia do seu representante, mas o alto funcionário do Estado, que mostra-se vazio de sentimentos rudimentares, como a da gratidão, tão comum aqui abaixo animalidade. O fato recente do Senado, Senhor, não é infelizmente um fenômeno isolado, muitos outros o explicam e justificam. Não é de pouco tempo que esta província solicita do governo
a escala de todos os paquetes da campanha brasileira pelo Porto de Vitória. Pequeno seria o ônus do Estado com a prestação desse imenso favor, que haveria por nós em comunicação mais imediata com a corte do Império, cujas relações comerciais entretemos em vapores mal acondicionados a espaços muito longos. Diversas representações se fizeram nesse sentido pela nossa Assembleia Provincial, pelas câmaras municipais e pelo comércio, mas tiveram todos os mesmos resultados. Entretanto, era concorrente aqui que a campanha brasileira sujeitava-se sem repugnância a essa cláusula, porque uma experiência de 11 anos de viagens mensais tem demonstrado vantagens na escala por esta cidade. A capital do Amazonas foi dotada com essa navegação por ocasião da renovação do contrato. Entretanto, nós continuamos no mesmo que já tínhamos iniciado. Carta 3. Senhor, o que se deu com as reclamações da província relativamente à escalada trimensal dos paquetes brasileiros? É fruto do mesmo pouco o caso que os governos prestam a outras necessidades públicas desta circunscrição territorial. Exemplos constantes e muito variados poderíamos citar aqui, se pudéssemos e se quiséssemos. Catalogar quantas representações anualmente sobem desse ângulo do Império ao conhecimento do poder público, sem falar a questão dos limites da província, de que diversas administrações, como a do senhor Dr. Inglês de Souza, vivamente têm se ocupado, sem referir múltiplas desconsiderações que nós tem colmado o governo central, como seja o silêncio com que responde a importantes solicitações da Assembleia e das presidências, muitas das quais nem induzem nomes gerais. E como fosse ainda a suspensão odiosa feita em certa época das bancas de exames gerais nesta capital, conservando-se, entretanto, durante o tempo em que delas estivéssemos privados, as escandalosas bicas do Rio Grande do Norte, e outros que davam escoamento para as academias aos filhos dos potentados do Norte, sem pretender reportar a procrastinação incessante, que a título de falta de verbas ou de crédito sofrem os serviços provinciais, a ponto de ainda há pouco tempo levar o corpo de guarnição privado um ano sem comparecer a todos os solenidades por falta de calçado e fardamento para os soldados, que embalde os presidentes reclamavam, deixando à margem outros fatos característicos que apontaríamos se descêssemos as minudências. Basta referir o que se passa com a relação ao projeto edifício da alfândega para alojamento de uma importante repartição que anualmente está hospedada em uma casa particular, sem os cômodos precisos, ocupando parte dos amargens de um prédio fronteiro onde se faz a descarga. Desde 1876 que o senhor Cotegipe, então ministro da Fazenda, fez sentir em seu relatório a necessidade de atender-se prontamente a essa grave falta, e daí em diante todos os seus sucessores, os senhores conselheiros Gaspar, Afonso Celso e, nomeadamente, o atual senhor presidente do Conselho, até o senhor Martinho Campos, que gastou o estado ministerial em deslustrar o seu opulente passado. Todos dizíamos, abriram em seus relatórios parágrafos abundantes de informações precisas para documentar um pequeno dispêndio de 56 contos, todo empregado em lavar a vergonhosa desídia dos governos que fazem nossa felicidade, em construir um edifício modesto, mas decente, digno, em todo o caso do Estado, que lança e cobra o imposto.
Esta proposta tem sido recebida com a solicitude costumada, derivada na Câmara e no Senado, quando merece as honras de uma menção orçamentária. E tudo porque nós somos representados no Senado por um respeitável cidadão da Lapônia e na Câmara por 2 deputados, sem força e sem número para ver uma dissidência, que é o único argumento suficiente para reduzir os nossos governos e as respectivas maiorias que os apoiam. E desde que as questões do companário provincial não chegam para assustar os gabinetes, e desde que o único critério do bem público entre nós e o algarismo das cadeiras da representação e os competentes assentados ocupantes tomem fase mais uma e mais positivamente verdadeira. Carta 4. Senhor, a evasiva predileta de que se socorrem os nossos políticos financeiros para explicar os cortes dos diferentes melhoramentos projetados para a província e de outros sobre os quais ela já tinha o direito de ser adquiridos, como aqueles anteriormente tratados, é a questão financeira do país, atualmente consagrada na altura de uma chapa em todos os programas ministeriais. Não há aparentemente razão mais plausível. Realmente, no estado lastimado, no nosso tesouro assoberbado, como andam atualmente os orçamentos com déficit superiores a 20 mil pontos, vivendo como estamos no triste recurso da emissão constante da moeda papel, que já atulha o mercado monetário. Não serão o espírito santese que exige do estado de sacrifício novos que sua província não compense, pois bem conhecemos o dever da solidariedade nacional. Estadistas que se prezem de componentes e país que se repude civilizado não levaram a conta de esbanjamento dos dinheiros públicos, quantias despendidas como serviços reprodutores, normalmente os que, com as estradas de ferro, induzem extraordinária importação de capitais estrangeiros, aumento considerável da população, desenvolvimento largo da produção e, por consequência, acréscimo correspondente de renda. Compreendemos, todavia, que, em um país onde as despesas são realizadas sem reflexão, as somas colossais empregadas nessas compressas e em outras idênticas não obedecem a um plano de governo, de modo que a situação financeira vaga incerta e assustadora. Compreende-se, disse-nos, que por amor à regularidade e à ordem, indispensáveis à alta gestão dos negócios do Estado, surge-se a execução de projetos adiados, sem inconveniência até certa época. De acordo nesse ponto, confessamos todos que não é a província do Espírito Santo uma corresponsável dos imensos compromissos da nação, provindos dos desacertos dos governos da decretação de melhoramentos intempestivos, filha espúria da comunhão brasileira. As despesas mais avultadas que têm custado ao Império esta esquecida zona são as que se fez com a colonização de uma parte do seu território, na época em que as altas administrações tomavam a sério essa questão. Mas o que se gastou durante poucos anos com a colonização, apesar dos embrajamentos devidos do sistema da fiscalização desse serviço, esse dispendio, que não monta talvez a 8 mil contos e hoje paga com juros os usuários pelo trabalho
diário dos cultivadores estrangeiros em nosso honorário. Ninguém dirá que essa despesa foi infrutífera ou que avulta nos imensos encargos do tesouro. Entretanto, a nossa história econômica não aponta outra despesa notável, efetuada com o iniciamento da prosperidade provincial. Malgrado essas verdades de que os orçamentos gerais são testemunho incorruptíveis, o Espírito Santo figura em todos os orçamentos como uma pedinte de suprimentos do tesouro, e o país da pátria serve-se dessa circunstância para recusar-nos quantos melhoramentos se reclamam. Passamos assim como um agregado social parasitário, sustentado pelas sobras de nossos comensais incompetentes para fazer exigência basta. Em prejuízo do equilíbrio geral, pretendemos ainda obter o sangue de outras artérias para manter uma apresentação luxuosa. E mais uma das grandes injustiças de que somos vítimas e vítimas duplamente imoladas pelo papel esquerdo que nos distribui em cada exercício e pela mansuetude com que prestamos a seiva às galas alheias. Com efeito, só a paixão do provincialismo, tão chato entre nós e tão exagerado em todas as grandes comunhões do Império, desconcerá que, longo de passar a província sobre o tesouro, é este quem leva-lhe a porfia bem estimados somos, para ocorrer a lugares as solicitações de nossos co-irmãs mais protegidas, enfeudadas aos figurões da política pátria. Bom, gente, essa foi a leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E em breve estaremos aqui de novo para dar continuidade à leitura, tá bom? Compartilha minha live, deixa seu like e se inscreva no meu canal. Um forte abraço e até a próxima.